Estamos chegando em mais um fim de mundo. E se tem uma coisa que esse mundo tá cheio de fim de mundo. E aí o plano é o seguinte. Dei uma olhada no mapa aqui. A gente vai andar 3 km. As casinhas como eram antigamente. Antes dos prédios modernos, os bairros eram assim, ó. Porque na área central é isso, todo mundo para. Mas 80% é táxi. Ó, The Friends em Brasil. Que tem o maior Buda Maitreya da Europa. Bom dia, meu povo. Bom dia. 18 de setembro de 2025. Estamos sentadinhos aqui na pracinha do bairro soviético da cidade de Astrakhan, onde ficamos hospedados 3 noites na casa do Couchsurfer, nosso amigo Mark, fotógrafo, que saiu correndo para trabalhar hoje com fotografia. E aí estamos aqui com nossas coisinhas preparadas, nos organizando, anotando as contas e planejando a rota. Que agora a gente vai descer brabão em direção ao sul da Rússia, o verdadeiro sul da Rússia, né? Sim. Que é esse. A gente está o Oblast, né, de Astrakhan. A gente tem que cruzar a República da Kalmúquia, que é a única república budista, de maioria budista, aqui na parte europeia da Rússia. A gente não sabe muito bem se a gente está na Europa ou não, mas a gente tem que cruzar essa república, a gente tem que cruzar a República do Daguestão, depois entrar na Chechênia, para quem lembra das guerras da Chechênia, a gente que é dos anos 90 acompanhou isso ao vivo na época da escola. E aí tem mais umas 2 pequenininhas ali na fronteira com a Geórgia, que é o nosso objetivo. A gente fez uma requisição de Couchsurfing ali na cidade de Makhachkala, que é a capital do Daguestão. A gente quer ver o Mar Cáspio, mas a gente não sabe se consegue chegar hoje a tempo lá. E por mim, eu quero ver o Mar Cáspio. Eu não faço questão de ficar em lugar nenhum, sinceramente. Eu quero ir pra Geórgia, porque estão falando que a Geórgia é incrível. Ah, ele tá assim, sabe por quê? Porque ele descobriu que em todas as refeições eles botam queijo. Queijo, leite e pão fresco feito na hora. Porque ele quer ir pra Geórgia. Durma com essa. Tem cachoeira, tem parque, tem praia. Já ouviram falar que é o país mais barato do mundo para se viajar. Isso aí é novidade. Tem Mar Negro, tem balneário. Pô, tem... Falaram que o povo é meio esquisito, assim, não gosta muito de estrangeiro. Ou não sei, o trato deles é um pouco agressivo no dia a dia. Mas a gente vai com a nossa camisa do Brasil, é tudo certo, vai ficar todo mundo sorrisente, que a gente sabe. Né? Mas é isso, essa é a rota agora. São mais de 500 km até a cidade de Makhachkala, qualquer coisa assim. E vamos ver o que a gente consegue, que vai dar meio-dia já. A gente tem que sair da cidade, aquela coisa de cidade grande, né? A gente tem que pegar 2 ônibus para ir para a estrada, para um ponto que eu espero que tenha uma condição de um carro parar. Porque eu não vi nenhum posto de gasolina, nenhuma coisa mais óbvia. Até aqui já, né? 1 ano e tanto. Vamos ver. E é isso. Vamos nos encaminhar. Partiu? Partiu. Rezem por nós que estamos chegando na Geórgia. E aí o plano é o seguinte. Dei uma olhada no mapa aqui. A gente vai andar 3 km. Porque a rota dos ônibus é muito alucinada, assim. Tem que ir lá pro centro, para depois do centro pegar ônibus para voltar para cá. Não entendi muito bem, porque a cidade de Astrakhan, ela tá meio que construída em cima de um arquipélago aqui do rio Volga. Então é ponte para lá, ponte para cá, isso tudo mais. E a estrada principal mesmo, que vem de Moscou, por exemplo, que é onde vai passar os caminhões, os carros, mais, né? Ela não passa dentro da cidade, ela passa na parte oeste. Então a gente tem que atravessar uma ponte, 2 pontes, para chegar na estrada. E aí para isso a gente precisa pegar 2 ônibus que vai deixar a gente perto da estrada. A gente vai andar 15 minutinhos para chegar na autopista mesmo. E tentar uma carona lá. O plano é esse. Vamos levar aí 1h30 para chegar na estrada.
Por isso que é difícil acreditar que a gente vai chegar ainda hoje à noite a 600 quilômetros. Vamos ver. Interessante que a gente vai andando pela rua e tem alguns marcadores culturais que identificam que a gente não tá mais na Ásia Central, definitivamente. Primeiro são essas casinhas aqui, do estilo russo do final do século XIX e início do século XX, que não tinha nada disso nos 4 países que nós visitamos da Ásia Central, né? Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão e Tadiquistão. Mas a gente viu até o final da cidade de Omsk que estava lá, né? Quando a gente estava na Sibéria. O outro são as frutas. Imediatamente acabou melancia e melão. Eu não vi nenhuma. Eu vi ontem um carro cheio de melancia. Mentira, sério? Sério. Caramba, deve estar vindo direto do Uzbequistão. Porque antes era a cada esquina, era gente carregando melão no ombro. Aí era árvore de romã, árvore de maçã para tudo que é lado. Uva pendurada na porta das casas, uva verde, né? Eu controlei muito pra não arrancar o cacho, que dava vontade. É. Mas também deram tanta uva pra gente que não precisa. Vontade, porque não é todo dia que você vê uvas, não uma, mas 50 caixas de uva, assim. E o outro é que, ó, já estamos andando aqui numa beira de estrada, ali em cima é a linha do trem. Já avançamos mais de 1 quilômetro e nenhum carro buzinou pra gente e falou: táxi, táxi. Não tem, ó. A galera aqui é... Gasta menos, né? Porque é mó chato ficar pedindo carona. É, aqui ninguém vai parar mesmo, entendeu? A gente vai pedir carona, ninguém vai parar. Só vai parar quem quiser muito dar uma carona pra gente. E provavelmente não vai cobrar. Porque na área central é isso, todo mundo para. Mas 80% é táxi. Mas como a gente é estrangeiro, no final das contas eles acabam cedendo e leva de graça mesmo, pela experiência de estar levando um gringo, né? Mas realmente é um marcador cultural muito forte, né? Porque é algo que comum em todos os países da Ásia Central. Aí cruzar uma fronteira, acabou. Não tem mais isso. E a outra que aqui os carros voltaram a parar pra gente na faixa de pedestre. Que lá as faixas de pedestre existiam, mas não era muito respeitado não. Tirando o Cazaquistão era respeitado. Mas nos outros países, é cada um por si. Que nem Brasil. Nem o sinal vermelho e a faixa de pedestre te garante que é a sua vez de atravessar. As casinhas como eram antigamente. Antes dos prédios modernos, os bairros eram assim, ó. E seguem até hoje. Olha só isso aqui, essa altura, essa janelinha que linda. Que legal. Alma de pobre. На десятку. E quer dizer que só tem 5 ônibus. Diz que só vai passar 6 horas de tarde. Senão a gente teria que andar 1 quilômetro de qualquer jeito, vai ter que andar mais 3. Não é a distância que a gente andou aí, a mais. Só isso. Estranho que o pessoal tá vendo um ônibus aí.
Olha o nosso ônibus indo embora. Igualzinho do Vietnã, né? Deve ser a mesma empresa que fabrica o ônibus. Agora, vamos andar pra lá. 4 km até a estrada. Rio de Janeiro. Só paramos aqui pra fazer uma pausa na sombra e comer alguma coisinha. Depois de meia hora apareceram esses dois jovens de 16 anos aqui do bairro, fazendo altas perguntas. Perguntaram se a gente precisava de ajuda, viram a gente aqui, né, entregue aqui no chão. Mas não, tá de boa, estamos só caminhando, vamos viajar de carona. Aí conseguiram entender e agora estão usando o sinal de inglês pra fazer perguntas. Ó, the friends em Brasil. Ai. Have mountains like Finalmente estamos chegando em mais um fim de mundo. E se tem uma coisa que esse mundo tá cheio de fim de mundo. Olha só. Totalmente isolados. Não tem um... tá cheio de começo, né? Depois do fim sempre é um novo começo. E aí, Astrahan, cidade onde a gente está vindo, que se for por essa estrada aqui é 6 km para a direita. E essa Lista, eu não sei que cidade é essa. Ah não, Elista. Sim, verdade, que é a capital da República da Kalmúquia, que é o tal da República Budista, né? Que a gente decidiu que não vai. Direto, a gente chegaria no Azerbaijão, que a gente não pode entrar pela fronteira terrestre. Então só nos resta fazer um desvio para entrar pela Geórgia, que é o país que a gente mais quer visitar nesse momento. É isso. Quero muito comer queijo, leite, laticínios e panicáceos, porra, coisa melhor do que isso. Ó, aqui dá para um carro parar se precisar. Já tô com a mensagem engatilhada aqui. Simbora. Carolinha. Olha como é o destino. Andamos pra caramba, 2 horas andando já hoje. A gente pousou na beira da estrada. Deu nem? Botou a mochila no chão e já parou o carro. E aí é um rapaz, Eduardo. Bom, os nomes na Rússia, né, são iguais do Brasil. Só que ele é originário da Kalmúquia, que é a tal da província que a gente estava falando agora, né, da República da Kalmúquia, que a gente estava receoso de visitar pelos que... Não receoso, né? Não deu vontade de parar de fato pelos feedbacks que recebemos de outras pessoas. Mas aí a gente sentou e ele interessado em conversar sobre a cultura, né? Sim. E aí contou que é isso, o povo da Kalmúquia são mongóis oirats, que quando a gente fala dos mongóis, na verdade são várias e várias tribos diferentes lá, né? No primeiro milênio. Então tem povos mongóis diferentes. Quando a gente fala do Império Mongol, é o povo que habitava o leste da Mongólia, que aos poucos foi dominando toda a região que hoje a gente entende por Mongólia. Mas tinha um outro povo que é os oirates, que eles viveram um tempo na parte ocidental da Mongólia, viveram um tempo onde hoje é o território de Xinjiang, na China, onde vivem os uigur, e há 600 anos atrás, como ele falou, migraram para essa região daqui e estão até hoje com a República da Kalmúquia. E mesma coisa, tinham perdido a língua nativa deles e aos poucos estão resgatando. Num processo que a gente observou na Ásia inteira, né? No mundo todo, né? O mundo todo. Os nacionalismos estão crescendo, né? Quando falava-se que a globalização ia suprir, ia acabar com tudo e transformar todo mundo a falar inglês, não é verdade. As pessoas estão falando mais inglês, mas os nacionalismos também estão crescendo, principalmente nesses países que foram partes de impérios ou de entidades supranacionais, né? Como a União Soviética e Rússia. Mas também dentro dos territórios nacionais, como a gente viu no Vietnã, como a gente viu no Laos, como a gente viu no Camboja,
está tendo essa etnogênese, como a gente fala na antropologia, né? Está tendo esse movimento de resgate e mesmo de invenção de novas tradições culturais, étnicas, indígenas, de povos nativos das diferentes regiões do globo. E na Rússia, pelo formato que assumiu a União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eu acho que é o caso extremo em que essas etnias, onde elas são majoritárias, né? Onde a população dessas etnias é maioria em determinado território, elas assumiram o controle desses territórios e autonomia na gestão da sua política, da sua economia. Elas estão vinculadas à Federação Russa até hoje, mas existe uma autonomia relativa, política, muito diferente do que a gente observa no Brasil, que a gente observa na Bolívia, né? Em que os povos estão ali misturados à sociedade nacional. Ou estão restritos a um território muito pequeno, dentro da floresta, ou dentro de uma área periférica de um determinado município. Aqui não, aqui eles têm uma república autônoma da Kalmúquia. Assim como tinha a República da Buriátia, que a gente visitou lá no entorno do Lago Baikal, na Sibéria. Repúblicas, né? Nem sei, acho que a Rússia hoje são quantas? São 18, por aí, não sei. Mas são muitas repúblicas. E tá voltando lá a nossa carona. Vambora! Por essa eu não esperava. Acabamos de entrar na província República da Kalmúquia e olha, virou tudo uma grande estepe. Igualzinho a Mongólia. Impressionante. Até perder de vista. Essa paradinha aqui pro cigarro da nossa carona, que até agora a gente não sabe se é um carona ou se ele falou que ele trabalha como táxi. Ferrou-se, gelou aqui o coração, mas eu acho que vai ser carona mesmo. Se for gente boa, interessado, conversante. Tá paradinho o carro ali e simbora seguir viagem. Chegamos na cidade de Lagan. Eduardo nos deixando. Muito obrigada. Caroninha de 180 km. E acabou nos trazendo para a cidade dele, no meio da Kalmúquia. Né? Aqui já são praticamente 6 horas da tarde. Aqui o sol se põe 6h50, muito mais cedo que em outros países. E nos deixou aqui, ó, na frente do templo que tem o maior Buda Maitreya da Europa, pelo que ele falou. E é um templo onde ele disse que tem os monges que se chamam Hurl, que todos os monges aqui têm esse nome, e que todos falam inglês e que poderiam receber a gente para dormir. Vamos ver se isso se confirma. Essa não estava no plano, não estava mesmo, mas também se a gente não viesse para cá a gente ia ficar num buraco de mundo ali na estrada, né? Que não tinha nem acostamento, não tinha nada, muito ruim. E sem sinal de internet, se a gente precisasse de algum apoio. Então a gente decidiu vir pra cidade e arriscar o que acontece. É isso. Vamos ver. Rezem por nós.